Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui na qualidade de Presidente da Associação Europeia de Business Angels. Tenho participado sempre nestes eventos há muitos anos e desta vez venho aqui numa qualidade diferente. O que o Francisco me pediu era para dar uma pequena perspectiva do que é que está a acontecer a nível dos Business Angels na Europa e esse é o que eu irei tentar fazer no tempo que me foi solicitado para eu falar. Em termos da EBAN, falando um bocadinho sobre a EBAN, a EBAN tem 115 associações de Business Angels a nível europeu, em 27 países, e tem áreas de atividade como a parte do research, a parte de lobbying, a parte de training e também de think tank, ou seja, do ponto de vista das melhores práticas a nível europeu na área dos Business Angels. Como podem ver aqui neste mapa a nível europeu, a EBAN cobre grande parte, mais de 2/3 do continente europeu, e as zonas onde não está muito focada é ali na zona dos Balcãs, que não é uma zona que a EBAN tenha muita concentração de membros. Em termos da EBAN, a parte de research é uma área em que a EBAN tem feito ao longo dos últimos anos um grande esforço, fruto também de uma parceria com a BDO, e essa parceria começou aqui em Portugal, ou seja, foi a partir de Portugal que essa parceria depois foi alargada a nível europeu e tem sido feito um relatório na área dos co-investimentos e na área do tax break, ou seja, de incentivos fiscais aos Business Angels. Um estudo recente da Ernst Young refere que 2/3 dos postos de trabalho vêm de empresas que têm crescimentos moderados ou elevados. E por isso 10% das empresas criam 2/3 dos postos de trabalho. E isto é muito relevante porque a questão que se coloca é como é que se pode financiar estas empresas. Estas empresas têm crescimento moderado e elevado. E estes são exatamente o target dos Business Angels e por isso o que é muito importante a questão dos Business Angels. Todos nós já sabemos a questão do gráfico do financiamento de novas empresas e o que é que tem acontecido nestes últimos anos. Nestes últimos anos o capital de risco tem vindo a diminuir a nível não só europeu, mas em termos mundiais e o que tem-se mantido tem subido na escala, ou seja, tudo o que tem a ver com seed, área de seed e early stage, os capitais de risco têm saído dessa zona e deixando naturalmente aos Business Angels esse espaço. E os Business Angels associaram-se em grupos e passaram dessa forma a poder cumprir com a missão de financiar estes projetos nesta área. Nós conhecemos muitas das empresas na Europa, mas muitas nós não sabemos que foram financiadas por Business Angels. E isso é muito interessante verificar alguns dos nomes das empresas que todos nós lidamos diariamente e perceber que elas foram financiadas por Business Angels. A OCDE fez um estudo em dezembro de 2011, ou seja, tem 6 meses, é um estudo muito relevante. Pela primeira vez, uma instituição, em termos mundiais, podemos dizer, fez uma comparação do mercado dos Business Angels e do mercado de capital de risco. E a conclusão a que eles chegam é que o mercado de Business Angels, não só nos Estados Unidos, mas também a nível europeu, é muito semelhante ao mercado do capital de risco do Venture Capital. Mas no Venture Capital inclui-se várias, desde o Seed, Early Stage, Expansion e Later Stage. E as conclusões são interessantes. Só 2,7% dos montantes do Venture Capital são investidos em Early Stage. O que significa que quem está a financiar a parte destes projetos nascentes são os Business Angels, não só na Europa, mas também a nível dos Estados Unidos. Em Portugal, os dados recentes do programa que compete, que temos cá hoje o gestor, referente ao primeiro ano de atividade, indicam que na área de Early Stage as capitais de risco investiram 1 milhão de euros e os Business Angels investiram 6 milhões de euros. Ou seja, que são números perfeitamente de acordo com as tendências internacionais. O que demonstra a importância dos Business Angels. A OCDE refere no estudo, e gostaria só de referir isto, que normalmente os governos gostam muito de fazer medidas para os capitais de risco. Mas que a OCDE refere é que os governos deviam fazer mais medidas para os Business Angels, porque é aí, nomeadamente para as empresas nascentes, que está o foco da atenção e que os governos deviam pensar.
Um dos problemas que nós temos em Portugal, mas também a nível europeu, este não é um problema só de Portugal, tem a ver com o facto de menos de 5% das propostas de investimento serem financiadas, seja por business angels ou capital de risco. Aqui as métricas são muito semelhantes. E o problema é porque é que isto acontece. E acontece por duas razões, na minha opinião. Primeira razão, falta de formação do lado dos empreendedores. Nós vemos, todos os dias recebemos projetos de empreendedores, em que basicamente o empreendedor diz: eu não quero correr risco nenhum, quero o risco todo do lado dos investidores. Eu não fiz testes de mercado, não falei com potenciais clientes, eu tenho uma boa ideia e não lhe posso dizer muito sobre a minha ideia, porque você pode-me roubar a ideia. E já agora tenho aqui uma avaliação feita aqui por um banco ou por uma entidade muito credível, que diz que a minha ideia vale 1 milhão de euros e por isso, se vocês puserem 100 mil euros no projeto, eu dou-vos 10%. Ou seja, isto é uma coisa relativamente típica de muitos empreendedores. E não só em Portugal, mas também na Europa. Se nós formos para o leste, então, ainda há um problema maior, que é, no leste eles têm uma percepção de que eles querem ter o controle de 100%, o empreendedor ainda é pior do que em Portugal, quer ter o controle de 100% da empresa e nem sequer admite sequer ter um sócio. E por isso esta questão desta mentalidade, a nível europeu, é preciso mudá-la, que é uma mentalidade que não existe nos Estados Unidos. Mas também temos um outro problema na Europa. E o problema na Europa é a formação do lado dos business angels. Nós precisamos de triplicar o número de business angels na Europa para atingir o mesmo nível dos Estados Unidos e precisamos de ir pegar num conjunto de pessoas que têm experiência empresarial, que têm capacidade financeira e torná-los business angels. E isto é preciso dar formação, porque normalmente uma pessoa que é rica ou que tem um grande espólio financeiro, acha que não precisa de formação. E isto é um problema cultural que nós precisamos de ultrapassar. E quando nós estamos a falar de formação, estamos a falar de como é que se avalia uma ideia, como é que se avalia um projeto do empreendedor, que tipo de acordos possíveis é possível fazer com o empreendedor, ou seja, são um conjunto de questões técnicas que depois, quando duas partes se juntam, o empreendedor e o business angel, ambos querem casar, mas não sabem como. Ambos dizem: muito bem, estou interessado. E agora o que é que fazemos? Olha, eu não sei, eu também não sei, então pronto, não casamos. E isto é muito frequente. E é preciso ultrapassar este tipo de processo. Uma das questões que nós referimos, em termos internacionais, é o cross-border. Ou seja, a Europa não funciona como um single market. Porquê? Porque cada país é um país e os investidores normalmente só investem nesse país. E a questão é como é que nós conseguimos ter a vantagem de estarmos num continente e podermos escalar um projeto a nível europeu. Nesse aspecto, eu acho que também falta muita informação. Dou-vos 2 ou 3 exemplos. Em França, existem benefícios fiscais para business angels, mas esses benefícios fiscais podem ser aplicados a investimentos em Portugal. Ou seja, se nós conhecemos imigrantes em França que queiram investir em empresas portuguesas, eles podem deduzir fiscalmente em França. Isso é muito interessante. Dou-vos outro exemplo. O Fundo Europeu de Investimento está a fazer um conjunto de iniciativas e lançou um fundo na Alemanha de 60 milhões de euros, em que permite que os investidores alemães, os business angels alemães, possam investir em empresas portuguesas. Por isso, e esta falta de conhecimento de formas de obter financiamento, por vezes, limita-nos a pensar onde é que nós podemos ir buscar essas formas de financiamento. Em termos a nível europeu, há um conjunto de medidas que são necessárias para desenvolver ainda mais esta questão dos business angels. Era necessário haver um programa, tal como existe nos Estados Unidos, um Startup Europe, em que também incluísse a formação de empreendedores e de investidores. É importante haver um aumento da relação das sociedades de garantia mútua com a questão dos business angels. Há um conjunto de projetos piloto das sociedades de garantia mútua, nomeadamente na Áustria e também na França, em que fazem garantias para os investidores no caso de perca do seu investimento. Ou seja, um investidor vai investir num projeto, por supor que investe 200 mil euros, e no caso do projeto entrar em insolvência durante 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, essas sociedades pagarão um determinado montante como garantia aos investidores. E isso diminui o risco do investimento e isso permite aumentar o número de investimentos. Esse tipo de instrumentos, eu penso que é muito importante que se generalizem em termos europeus.
Temos um outro problema a nível europeu, que é o Fundo Europeu de Investimento. O Fundo Europeu de Investimento, não sei se têm uma noção, mas 58% das verbas do Fundo Europeu de Investimento vão para 3 países, que é a Inglaterra, França e a Alemanha. E porquê é que isso acontece? Porque eles dizem que querem investir com os melhores. Só que esta política de querer investir com os melhores, nós já tivemos os brain drains, ou seja, nós temos muitos dos nossos cientistas a emigrar. E nós corremos o risco com esta política, nós temos muitos empreendedores a não poderem obter financiamento aqui e nos outros países e a irem todos para estes 3 países. E naturalmente o deal flow nesses 3 países melhora e naturalmente os atores que estão nesses países continuam a melhorar. E os outros países ficam numa segunda classe, muito cá para trás. E por isso é preciso mudar esta mentalidade. Por outro lado, não é líquido, não há nenhum estudo que eu conheça que diga que as rentabilidades dos investimentos nesses países é superior à rentabilidade dos investimentos nestes países. Eu lembro que em Portugal, em Espanha e na Grécia, hoje é muitíssimo mais barato criar uma empresa do que há 3 anos. E o nível de investimento que é requerido hoje na Alemanha para encontrar um investigador é muito elevado. Ainda ontem tivemos numa conferência em que veio uma pessoa de Silicon Valley que diz: nós não temos talento em Silicon Valley disponível. Por isso nós temos, as empresas até se criam lá, mas nós depois temos que ir deslocalizá-las para fora. E eu acho que em Portugal nós não podemos dizer aos nossos empreendedores: vão para Silicon Valley, que lá é que é bom. Nós temos que ter a capacidade de criar aqui em Portugal e na Europa os empreendedores e estas novas startups. Nós precisamos também de aumentar o nível de co-investimento e de tax break a nível europeu, e isso é uma tendência que está a haver. Na Finlândia eles vão anunciar dentro do mês um novo incentivo fiscal de 50%. O Reino Unido anunciou há 3 meses um incentivo fiscal para business angels de 50%. A França continua com os seus incentivos fiscais. Na Polónia estão a fazer trabalho, ou seja, isto é uma coisa que está-se a generalizar a parte dos fundos de co-investimento e de tax break em termos europeus. Uma das questões também que é muito importante a Europa pensar tem a ver com o crowdfunding. Hoje, muita gente diz que o crowdfunding vai ser a solução para tudo. E há um grande risco de isto não ser bem assim. Se não houver os cuidados, o que é que vai acontecer? Vai haver muitos empreendedores a obter dinheiro, e por isso vai-se dizer que o crowdfunding é uma coisa de grande sucesso, mas o número de investidores que vão recuperar o seu dinheiro vai ser muitíssimo diminuto e rapidamente vamos entrar naquela doença bipolar que entramos na euforia e de repente na grande depressão. E por isso é preciso estabilizar esta situação e evitar que entremos em grandes euforias e que muitos investidores vão atrás de falsas promessas e que, de facto, os empreendedores que têm bons projetos o possam também financiar de crowdfunding. Por isso é preciso ter algum cuidado e é preciso que haja aqui alguma legislação nesta situação. A última medida que eu penso que é muito relevante que a nível europeu seja feito tem a ver com a política do fundo perdido. Eu acho que esta é uma política que não faz qualquer tipo de sentido para a Europa. Nós temos poucos recursos e nós deveríamos utilizar este fundo perdido de outra forma. Eu não percebo como é que é possível uma empresa que receba 1 milhão de euros de fundo perdido, vamos supor, de um incentivo, seja do CREN ou de outra forma, e se essa empresa tiver sucesso e gerar 10 milhões de euros, porque é que essa empresa não há de devolver esse 1 milhão de euros para o sistema? Que esse 1 milhão de euros vai ajudar outros. Porque é que essa empresa tem que receber de forma gratuita esse 1 milhão de euros? Se aquilo correu mal, naturalmente considera-se fundo perdido. Mas se correu bem, nós conseguimos trazer esse dinheiro. Com isso, se calhar, nós conseguiríamos triplicar os nossos fundos que estão disponíveis para novas empresas, mas isto é uma política que tem que ser feita a nível europeu e é muito mais fácil para os governos darem fundos perdidos, porque dão fundo perdido e não têm que se chatear. E estar a avaliar projetos é uma coisa muito mais complicada, mas esta mentalidade é importante que seja alterada. Por isso, do ponto de vista da EBAN, continuaremos a dar todo o suporte a Portugal, naturalmente, e penso que a minha eleição para presidente da EBAN é o reconhecimento também pelo trabalho que o governo português fez, nomeadamente do programa Compete, que é um programa muitíssimo elogiado e replicado. Ainda a semana passada estive a falar com a Polónia, porque eles querem replicar o nosso modelo, e outros países que têm falado connosco, mas também o trabalho que foi feito em Portugal pela FNAB, nomeadamente aqui pelo Francisco Banha. Muito obrigado.